Vamos lá, estamos falando dos benefícios da Previdência Social e dentro desse plano de benefícios, vários assuntos que estão dentro do edital. Por exemplo, carência, período de graça, renda mensal inicial, término de benefícios, perda da qualidade segurado, todos esses assuntos estarão dentro do plano de benefícios da Previdência Social. Então, vamos lá, nós falamos na aula passada dos benefícios dos dependentes. Hoje vamos falar dos benefícios dos segurados. São eles: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial por idade, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família e salário-maternidade. Nós vamos falar na aula de hoje somente de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos informações na Lei 8.212 e no Decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social. Quem são os segurados que fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição? Todos que contribuem com a Previdência Social. É a regra. Todos que contribuem com a Previdência Social fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Qual é a exceção? Aqueles que optaram pelo plano simplificado de previdência. Lembra daquele contribuinte individual que optou por 11%, aquela contribuição de 11%, ou ainda a dona de casa que contribui com 5%. Estes, portanto, não fazem jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Aquela segurada que vai contribuir com a dona de casa com 5%, ela vai fazer jus à aposentadoria por idade. E aqueles segurados facultativos que optem por 11% também não aposenta por tempo de contribuição. Quais são os requisitos? Regra: tempo de contribuição, 35 anos de contribuição se homem, 30 anos se mulher. 30 anos se homem professor, 25 anos se mulher professora. Ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. Eu não trouxe o texto da lei porque é muito amplo, é uma página de folha 4 para explicar isso aqui. Então já trouxe resumido, você não vai errar na hora da prova. Homens, tempo de contribuição, 35 anos. Mulher, 30. Se homem é menos 5 anos, portanto dá 30. Mulher, a regra é 30, menos 5 anos e 25 se for mulher professora. Retira-se 5 anos para os professores, desde que eles trabalhem no ensino infantil, fundamental e médio, exclusivamente, já sabendo que a jurisprudência tem aceitado os cargos dentro da escola. Por exemplo, ela era professora do ensino médio, durante 4 ou 8 anos ela foi diretora no ensino fundamental ou médio, não importa. Ela vai fazer jus a essa aposentadoria também com 5 anos de redução. Carência. Período de carência: qual é o número mínimo de contribuições para que este segurado faça jus a esse benefício? 180 contribuições. Ou a regra do artigo 142 da Lei 8.213. O que é essa regra de transição? Antes do advento da Lei 8.213 de 91, as pessoas se aposentavam no tempo de contribuição com salário integral. Então, não importava o tempo. A partir dessa lei, não, foi necessário esse tempo de carência, essas 180 contribuições. Só que criaram uma regra de transição para que não houvesse prejuízo para aqueles que haviam entrado antes. Portanto, todos os que se aposentassem de 1991 até 2011 entraram nessa regra de transição. Se estivesse aí neste período, se aposentassem neste período, ou seja, ingressaram no serviço público antes de 1991. Então, todos os que se aposentassem de 1991 até 2011 entrariam na regra. Eu vou abrir a lei aqui, na Lei 8.213, para você ver a tabela de transição. Então, nós temos aqui ano de implementação e meses de contribuição. 1991 e 1992, então quem se aposentasse, que tivesse 60 meses de contribuição, poderia se aposentar. Quem fosse se aposentar em 93, deveria ter pelo menos 66 meses de contribuições, e assim por diante, de 6 em 6 anos. 91, 60 meses, 90, você tem que decorar para a sua prova.
91, 60 meses de contribuição. 1992, 60 meses de contribuição. Daí para frente, até 2011, de 6 em 6. De 6 em 6 meses, até que em 2011 chegaram aos 180 meses de contribuição. 180 meses de contribuição. Portanto, é o número mínimo hoje, a partir de 2011, quem quiser se aposentar por tempo de contribuição, tem que ter o quê? 180 contribuições. É o mínimo do período de carência. Aqueles que aposentaram antes entravam na regra de transição. Ok? Então vamos dar continuidade. Um detalhe interessante é que aqui não há idade mínima para aposentar. Se eu tenho 35 anos de contribuição, homem, eu comecei a trabalhar com 16, não importa. Eu tenho, na época, fui admitido com 16 anos, então 35 mais 16 são 46 anos de idade. Não importa, eu posso aposentar. Não há idade mínima no regime geral de previdência social. Cuidado, no regime próprio há idade mínima sim. Aqui, regime geral de previdência social. Não há idade mínima, há somente tempo de contribuição. Guarde isso para a sua prova, para que você não venha confundir regime próprio com regime geral. No regime geral não há idade mínima. Você contribuiu esse tempo, você faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Outros detalhes, está aqui, olha, não há limite de idade. Outro detalhe é o seguinte, os salários de benefícios devem ser atualizados. Já caiu em prova. Qual é o índice de atualização dos salários de benefícios? Salário de benefício é aquele valor da remuneração que será usado como base de cálculo para o benefício. Portanto, ele vai ser atualizado anualmente. E qual será o índice? O índice é o índice legal. Só tem que guardar isso. Qual é o índice de reajuste do salário de benefício? É o índice legal, é o índice previsto por lei. Então, esse índice, em tempos, a lei vai definir qual é esse índice. Então, não adianta você memorizar que é o índice X ou Y. Apenas guarde o seguinte: não se usa o salário mínimo como parâmetro para a atualização do salário de benefício. Não se usa o salário mínimo. O índice é o índice legal, é o índice previsto em lei. Índice legal é a base de atualização para o salário de benefícios. Qual que é a renda mensal inicial daquele segurado que vai contribuir, que vai aposentar por tempo de contribuição? RMI, renda mensal inicial, é matéria do edital também. É 100% do salário de benefício, que será igual à média aritmética vezes o fator previdenciário. Meu Deus, o que é isso? Para saber o que é o salário, o que é a renda mensal inicial, antes nós temos que saber o que é o salário de benefício, porque será com base no 100% do salário de benefício. O salário de benefício é o seguinte, são os 80% dos maiores salários de contribuição. É feita uma média aritmética e multiplicado pelo fator previdenciário. Fator previdenciário é um coeficiente atuarial. Nós vamos ver daqui a pouco a regra, o que é o fator previdenciário. Você não precisa conhecer este cálculo. Aqui está, olha. Fator previdenciário, nós temos o F aqui, é o fator, essa expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, TC é o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, idade no momento da aposentadoria, e há uma alíquota de contribuição com valor fixo de 0,31. Essa conta doida aqui. A pergunta, eu tenho que saber isso para a prova? Não, você tem que saber que apenas existe um fator previdenciário. Em algumas aposentadorias, em alguns benefícios, ele é utilizado, em outros não. Então, portanto, 35 anos de contribuição. Nesses 35 anos, a minha renda vai modificar. Então, como que vai ser? Vou pegar 80% dos meus maiores salários de contribuição, será feita uma média aritmética dele e ainda será multiplicado por esse coeficiente atuarial, que é o fator previdenciário. Vai se dar um valor. Este valor nós vamos chamar de quê? Salário-benefício. E, portanto, a minha renda mensal inicial, o primeiro salário que eu vou receber quando eu aposentar, será igual à média aritmética vezes o fator previdenciário.
Vamos supor que eu trabalhei de 1975 até 2010. Então, portanto, de 75 a 2010, nós temos 35 anos de contribuição. Aqui, em 1995, eu contribuía com um salário com valor X. Vamos supor que o meu salário aqui de benefício era X. Só que com o passar dos anos vai se modificando. 10 anos depois já era Y o valor que eu estava, o salário de benefício. E até em 2010, Z. Foi modificando ao longo. Meu salário foi modificando. O que acontece? Eu não vou pegar todos esses valores para fazer o cálculo de quanto será minha renda mensal inicial, de quanto será o valor da minha aposentadoria. Não será mais integral. Antigamente era integral, hoje não. Vai se fazer o quê? Eu vou pegar os 80 maiores, 80% aqui dos maiores salários de contribuição, vou fazer uma média aritmética. Esses valores devem ser atualizados, porque antigamente, hoje, por exemplo, é descontado R$400 do meu salário. Naquela época era cruzeiros ainda, então será atualizado com os valores legais. Qual é o índice de atualização? É o índice legal. Portanto, é feito aqui este cálculo e daí eu vou multiplicar esse valor pelo fator previdenciário. É uma alíquota que, no caso da aposentadoria por salário de contribuição, é obrigatória. Veja essa observação aqui. Vai se aplicar um percentual ao salário de benefício para achar a renda mensal inicial. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, é 100%. Nós veremos que em cada benefício o valor é diferente. Alguns se repetem. Por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, usa-se 100% essa alíquota sobre o salário de benefício. Na aposentadoria especial, será também 100%. Na aposentadoria por invalidez, 5%. No auxílio acidente, será 50%. Só que aqui nós temos que tomar cuidado, porque nós veremos no auxílio acidente este 100% mais 50%. Portanto, o auxílio acidente, alguém sofreu um acidente de trabalho, ele não vai receber somente 50% da sua remuneração. Ele vai receber o seu salário integral, 100%, mais 50% de benefício de auxílio acidente. Agora, no auxílio doença, não. O auxílio doença, ele substitui o salário de benefício. Será então, se você está de licença no auxílio doença, você vai receber 91% daquilo que você recebe. E a aposentadoria por idade vai depender de qual é a idade. Será uma alíquota fixa de 70%, mais 1% a cada ano de contribuição. A carência aqui é de 15 anos. Você tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição para aposentar por idade. Portanto, 70% que é o mínimo, mais 1% a cada ano, então no mínimo 85% será o seu percentual. Na hora que a gente for falar de cada uma delas, eu vou repetir isso. Saiba que essa alíquota aqui no salário na aposentadoria por tempo de contribuição é 100%. Então vamos voltar aqui o texto, porque é muito complexo. Na hora da prova, vai perguntar como que é o salário, qual é o valor do salário de benefício daquele que vai aposentar por aposentadoria por tempo de contribuição. Opa, salário de benefício eu sei. O salário de benefício será os 80% dos maiores salários de contribuição. Vou pegar os 80% daqueles maiores salários de contribuição, ou seja, das maiores quantias que eu contribuí, será feita uma média aritmética daquele valor, desde que todos estejam atualizados com o índice legal. E daí eu vou multiplicar pelo fator previdenciário, que será calculado da forma que nós veremos daqui a pouco, e aí sim eu terei o meu salário de benefício. E qual será a minha renda mensal inicial? Será 100%. 100%, portanto, do meu salário de benefício. Por quê? Porque existe uma alíquota para cada benefício. No caso aqui da renda mensal inicial na aposentadoria por tempo de contribuição, será 100%. Nós vimos que existem situações, aposentadorias
em que será diferente. A aposentadoria por tempo de contribuição, essa alíquota é de 100%. A aposentadoria por idade e invalidez, 100%. Acidente, 50%. Auxílio-doença, 91%. Lembrando que no auxílio-acidente é 50% a mais do que o salário mensal do trabalhador. E nós temos a aposentadoria por idade, que é 70%, mais um a cada ano. Portanto, o mínimo será 85%, porque existe essa carência, o tempo mínimo de contribuição na aposentadoria por idade. Nós vamos repetir isso tanto que na hora da prova você vai sorrir quando cair uma questão dessa. Vamos continuar. Quando se dá e como se dá o início do benefício na aposentadoria por tempo de contribuição? O empregado ou empregado doméstico, se houver desligamento da empresa, será 90 dias para receber da data do desligamento. Ele se desligou da empresa. Ele estava trabalhando e saiu. Ele, então, será o quê? 90 dias, terá 90 dias para receber da data do desligamento. Ele se desligou hoje, mas ele fez a requisição, então, nesse período de 90 dias. Então, ele vai receber da data que ele saiu da empresa, ele desligou. Agora, se for após 90 dias, da data do requerimento. Então, vamos exemplificar. Dia 31 de dezembro, ele saiu da empresa. Aí, dia 28 de fevereiro, ele vai fazer o requerimento. Portanto, está dentro dos 90 dias, ele vai receber esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Ele vai receber a sua aposentadoria, esses valores retroativos. Por quê? Ele fez o requerimento dentro dos 90 dias que ele desligou da empresa. Agora, dia 5 de março, ele faz o requerimento. Lembra que ele desligou dia 31 de dezembro? Passou 90 dias. Ele vai receber a partir do dia 5 de março. Então, só no mês seguinte, em abril, ele vai receber, mas vai receber um mês só. Aqueles 3 meses que ele deixou para trás, comeu mosca, portanto, ele não vai receber. Detalhe, se não houver desligamento do emprego, recebe DER. O que é isso? Data de entrada do requerimento. Então, é simples. Na prova, pode ser que não caia conforme eu falei. Eu falei aqui trocando em miúdos, mas pode cair esse DR, data de entrada do requerimento. Se não houver o que? Desligamento do emprego. Ele está no serviço. Aqui, no item que nós falamos anterior, ele já saiu da empresa. Tem o prazo de 90 dias ou o prazo posterior a 90 dias. Aqui não. Ele já faz jus, já tem 35 anos de contribuição se homem, ou 30 se mulher, ou 25 ou 30 se homem professor, ou 25 se mulher professora. Ele está aqui trabalhando, já faz jus. Então ele vai receber da data que ele fez esse requerimento. Ele fez esse requerimento para março, então ele vai receber a partir da data que ele fez o requerimento. É lógico que quando ele receber, ele vai desligar automaticamente do serviço. E quando que ele termina? Quando é o término do benefício? Morte. Quando ele falecer, ele vai deixar de receber essa aposentadoria por tempo de contribuição e vai instituir a pensão por morte se houver dependentes naquelas classes. Então, haverá a instituição da pensão por morte. Então, início, nós temos essas duas hipóteses, se for empregado ou doméstico, da data do desligamento da empresa. 90 dias, dentro do prazo de 90 dias, da data do desligamento, fora da data do requerimento. E se não houver desligamento, ele está trabalhando, vai ser da data de entrada do requerimento, que é a DER, conforme a prova costuma pedir. Esse assunto vai ficar muito mais fácil na hora que é mais visível, quando a gente fizer os exercícios comentados. Assim que eu terminar o plano de benefícios, eu já vou dar início aos exercícios. Mas só, por exemplo, se cair uma questão na prova perguntando qual que é a renda mensal inicial no tempo de contribuição. É 100% do salário de benefício. A renda mensal inicial, aqui a RMI, será 100% do salário de contribuição. Essa alíquota é 100%, então, portanto, será a renda mensal inicial. O salário de benefício, nós vimos
o que? Na ATC, aposentadoria por tempo de contribuição. Ele será a média aritmética dos maiores salários de contribuição vezes o fator previdenciário. Este fator previdenciário ele é obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição. Isso já caiu em prova. Fator previdenciário é obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei para extinguir o fator previdenciário. Mas como esse ano é eleitoral, eles deixaram para o ano que vem. Deve voltar na agenda somente em 2015. Esse fator previdenciário é facultativo na aposentadoria por idade e pessoa com deficiência. Aposentadoria por idade e na aposentadoria de pessoas com deficiência, o fator previdenciário é facultativo. A pessoa escolhe se vai optar ou não. Como que ele vai escolher sim ou não? Depende do fator. Ele vai calcular com seu advogado lá. Se utilizando o fator previdenciário o seu benefício for maior, ele vai optar pelo fator previdenciário. Se calculando lá com seu advogado, ele perceber que não vai haver benefício, ele não vai optar. Então, portanto, é facultativo na aposentadoria por idade e na aposentadoria de pessoa com deficiência. Onde que ele é obrigatório? Na aposentadoria por tempo de contribuição é obrigatório o fator previdenciário. E é essa sopra de números aqui que você não precisa saber, como eu já falei. Eu vi várias apostilas citando como que explica, páginas e mais páginas falando sobre isso, mas nunca vi uma questão em prova. Então, você vai precisar de saber isso depois que você for técnico do INSS. Aí sim, mas para a prova você não precisa saber detalhes desse cálculo. Só para aclarar, essa expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Será feito o cálculo, qual é a expectativa de vida naquele momento, depois o TC, tempo de contribuição, até o momento da aposentadoria, vai ser colocado também nesse cálculo. O tempo que você contribuiu, ID, a idade, qual é a sua idade, se for maior ou menor, vai interferir neste cálculo e a alíquota é fixa. O que ocorre? Ocorre o seguinte aqui, no caso da, por exemplo, professora, vai colocar lembra que existe 5 anos de diferença para o professor? E também 5 anos de redução para a mulher. Este cálculo do fator previdenciário, ele é feito com base na aposentadoria de 35 anos de contribuição. Com base de 35 anos de contribuição. O que acontece? Se for calcular, então, uma mulher não professora, tem que colocar no cálculo mais 5 anos. Neste TC e tempo de contribuição até o momento da aposentadoria. Vai colocar para uma mulher, vai colocar mais 5 anos. Vamos supor que uma mulher trabalhou aqui, ela trabalhou, por exemplo, 30 anos. Vai colocar mais 5 anos aí, neste cálculo. Se ela é uma professora de 32 anos, aí se ela for professora, vai colocar não mais 5, mas mais 10 anos. Por quê? Porque a mulher professora aposenta com 25 anos de contribuição e esse cálculo é feito com base em 35 anos. Mas isso também é apenas curiosidade, a prova não chega a esse ponto nesse ponto de dificuldade. Continuando, o artigo 94 da Lei 8.213 do Plano de Benefícios, ele diz o seguinte: para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público, é assegurada a contagem de tempo recíproca de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou no serviço da administração pública, hipótese em que os diferentes regimes de previdência social se compensarão financeiramente. O que é isso? Isso eu já falei algumas vezes. Eu trabalhei 15 anos no serviço público e 25 anos no serviço privado. O INSS e o plano próprio vão se compensar. Eles vão se compensar e uma parte do benefício de um virá do regime próprio, outro do regime geral, para que eu receba o meu benefício. Eles vão se compensar. Há então essa compensação para que não haja perda em nenhum dos outros. Então os regimes se compensarão, já que cada um deles receberam uma parte da contribuição, eles vão se compensar na hora da concessão do benefício. E o artigo 96, no inciso 2, ele diz o seguinte:
É vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando concomitantes. O que é isso? É acumulação ilegal. Eu estou em acumulação ilegal de cargos. Então, olha, é vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada. Eu estou trabalhando, por exemplo, de agente de segurança penitenciário e nas horas de folgas eu trabalho no supermercado ali com carteira assinada. Acumulação ilegal. Mas o próprio texto aqui está falando de tempo de serviço, então é mais tranquilo ainda. Ou seja, eu trabalhei 15 anos como agente penitenciário e mais 15 anos naquela empresa ali. Eu tenho 30 anos de serviço? Não, eu só tenho 15 anos. E se for acumulação ilegal, aí que não vai dar para contar mesmo. Mas se for uma acumulação legal, ainda que seja 15 mais 15, será somente 15 anos. Eu não posso acumular tempo de serviço prestado concomitantemente, trabalhando 15 anos no serviço público de dia e mais 15 anos no serviço privado à noite na mesma época. Não vou contar 30 anos, somente 15 anos. É isso que está dizendo a letra aí da lei. E dando continuidade, o artigo 55, inciso 2 da Lei 8.213 de 91 diz o seguinte: será considerado como tempo de serviço o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, razão pela qual um período de percepção do benefício previdenciário por incapacidade apenas será considerado como tempo de contribuição se intercalados em períodos contributivos. Isso aqui é importante para a prova. O que é isso? O tempo eu estou contribuindo, só que durante este período de contribuição, contribuí 10 anos, por exemplo, eu saio em auxílio-doença, vou receber 91% do meu salário de contribuição, do meu salário de benefício, 91%. Então eu fiquei ali 2 anos no auxílio-doença. Depois eu volto a trabalhar. Aquele período de auxílio-doença, ele será considerado como tempo de serviço, será considerado como tempo de serviço e tempo de contribuição. Olha, e considerado apenas como tempo de contribuição se ele estiver intercalado entre 2 períodos contributivos, ou seja, eu estava contribuindo, eu saí em auxílio-licença e em auxílio-doença e voltei para o serviço público. Aquele período conta-se para tempo de serviço e ainda tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, imagine a situação. No ano 2000, eu estava contribuindo. Só aqui, no final do ano 2000, aqui vamos supor 2002, né, vai ficar mais tranquilo. Neste período aqui eu entro auxílio-doença, recebendo auxílio-doença. Em 2002, eu volto para o serviço público. Então, esse período aqui é contado para tempo de serviço e também tempo de contribuição. Agora, aqui em 2002, eu não volto para o serviço público. Eu saio percebe-se que eu não faço jus mais ao auxílio-doença. Eu melhorei, fui chamado para uma perícia e resolvo não voltar para o serviço público. Então, eu fico até 2005 sem contribuir. Aí o que ocorre? Em 2005 eu volto a trabalhar, eu volto a contribuir com a Previdência Social a partir de 2005. O que ocorre? E esse período de 2000 que eu estava recebendo auxílio-doença até aqui não conta. Nem esse que eu fiquei sem contribuir, nem esse que eu estava protegido. Por quê? Porque a lei diz bem clara, e essa pode ser uma questão de prova. Não será considerado como tempo de serviço o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou ainda aposentadoria por invalidez, razão pelo qual o período de percepção de benefício previdenciário por incapacidade será considerado apenas como tempo de contribuição se intercalado entre 2 períodos contributivos. Como eu parei de contribuir, ele não estava intercalado, não ficou mais intercalado entre 2 períodos 2 períodos contributivos. Agora, se eu fiquei em auxílio-doença até 2005 e retornei diretamente ao serviço público, aí sim,
Esses 5 anos que eu fiquei parado aqui conta como tempo de serviço e como tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Pessoal, terminamos este primeiro momento aí, aposentadoria por tempo de contribuição. Na próxima aula nós vamos falar sobre a aposentadoria especial, 15, 20 e 25 anos. Fique tranquilo, porque durante o curso nós voltaremos ainda em detalhes neste fator previdenciário, em tudo aquilo que ficou um pouco obscuro nessa aula, a gente vai aclarar com o decorrer dos próximos vídeos e também com os exercícios. Muito obrigado e até a próxima.